A terceira iniciação do fogo, capítulo 15 do livro As Três Montanhas. Inquestionavelmente, a morte é algo profundamente significativo. Mergulhar neste tema, aprofundá-lo integralmente, sinceramente, com paciência infinita e em todos os níveis da mente, resulta, certamente, urgente e inadiável. Como consequência ou corolário luminoso, podemos e até devemos afirmar, com solenidade, o seguinte postulado: só descobrindo totalmente os mistérios da morte, poderemos descobrir a origem da vida. Se o germe não morre, a planta não nasce. Morte e concepção se encontram intimamente associadas. Ao exalarmos o último alento da nossa existência, projetamos, inevitavelmente, através do tempo e do espaço, o desenho elétrico de nossa própria existência. Ostensivelmente, tal desenho eletropsíquico vem mais tarde impregnar o ovo fecundado. Assim é como retornamos. A senda da vida é formada com as pegadas dos cascos do cavalo da morte. Os últimos momentos do agonizante encontram-se vinculados secretamente aos gozos amorosos de nossos futuros pais terrenos. O destino que nos aguarda mais além da morte será a repetição de nossa vida atual, mais suas consequências. Isto que continua mais além da fossa sepulcral são meus afetos, minhas ternuras, meus ódios. Eu quero, eu não quero, eu invejo, eu desejo, eu me vingo, eu mato, eu roubo, eu sou luxurioso, eu tenho ira, eu cobiço, etc, etc, etc. Toda essa legião de eus, verdadeira legião de demônios personificando defeitos psicológicos, regressa, retorna, reincorpora-se. Absurdo seria falar de um eu individual. Melhor é falar com inteira clareza sobre o eu pluralizado. O budismo esotérico ortodoxo ensina que o ego é uma soma de agregados psíquicos. O livro egípcio, A Morada Oculta, menciona com grande ênfase os demônios vermelhos de Sete, os eus diabos que constituem o ego. Tais eus briguentos e gritões constituem as legiões tenebrosas contra as quais devia combater Arjuna, por ordens emanadas diretamente do bendito Senhor Krishna. Veja-se o Bhagavad Gita. A personalidade não retorna, é filha de seu tempo, tem um princípio e um fim. O único que continua é certamente um montão de diabos. Podemos alcançar a imortalidade no mundo astral. Entretanto, isto só é possível fabricando o eidolon, o corpo astral. Muito diferentes autores de pseudo-esoterista e pseudo-ocultista caem no erro de confundir o ego com o corpo astral. A moderna literatura metafísica fala muito sobre projeções do corpo astral. Entretanto, devemos ter a coragem de reconhecer que os aficionados ao ocultismo sonham desdobrar-se no ego para viajar nas regiões sublunares da natureza, através do tempo e do espaço. O corpo astral não é um implemento indispensável para a existência. Não é demais recordar que o corpo físico tem, afortunadamente, um fundo vital, ou lingam sarira, que garante integralmente sua existência. Inquestionavelmente, o corpo astral é um luxo que muito poucas pessoas se podem dar. Raros são os sujeitos que nascem com esse esplêndido veículo. A matéria-prima da grande obra, o alquímico elemento com o qual podemos fabricar o corpo astral é o hidrogênio sexual C12. Obviamente, o citado hidrogênio representa o produto final da transformação dos alimentos dentro do maravilhoso laboratório do organismo. Resulta evidente que esta é a matéria mais importante com que trabalha o sexo. A elaboração dessa substância se desenvolve em consonância rítmica com as 7 notas da escala musical. Não é demais compreender que o ensêmenes e seu peculiar hidrogênio C12 é semente e fruto ao mesmo tempo. Transmutar este hidrogênio portentoso
Para dar-lhe inteligentemente cristalização numa oitava superior significa, de fato, criar uma nova vida dentro do organismo existente, dar forma evidente ao corpo astral ou sideral de alquimistas e cabalistas. Devem os senhores entender que o corpo astral nasce do mesmo material, da mesma substância, da mesma matéria que nasce o corpo físico. O único que difere é o procedimento. Todo o corpo físico, todas as células ficam, por assim dizer, impregnadas pelas emanações da matéria que é C12. E quando estas se saturaram o suficiente, a matéria C12 começa a cristalizar. A cristalização dessa matéria constitui a formação do corpo astral. A transição da matéria C12 a uma condição de emanações e a gradual saturação de todo o organismo com estas emanações é o que se chama, em alquimia, de transmutação ou transformação. Justamente esta transformação do corpo físico em astral é o que a alquimia denomina transformação dos metais grosseiros em metais finos, ou seja, a obtenção de ouro dos metais ordinários. O procedimento esotérico podemos descobri-lo no sexo yoga, no maituna, na magia sexual, na conexão do lingam em yoni, falo útero, sem ejaculação do ensêmenes. O desejo refreado originará os processos maravilhosos da cristalização do hidrogênio C12 numa oitava superior. A alimentação é diferente. Inquestionavelmente, o corpo astral necessita também de seu alimento e nutrição. Isso é óbvio. Como o corpo físico está sabiamente controlado por 48 leis, fato que está cientificamente demonstrado com os 48 cromossomos da célula germinal, resulta muito claro e manifesto que o hidrogênio capital do corpo celular é o hidrogênio 48. Poupar este tipo específico de hidrogênio resulta, na verdade, relativamente fácil quando marchamos pela senda da linha reta. O excedente do hidrogênio 48, não gastos nas físicas atividades do mundo tridimensional de Euclides, converte-se maravilhosamente no hidrogênio 24. Ostensivelmente, o citado hidrogênio 24 advém sempre como alimento extraordinário do corpo astral. É urgente asseverar com grande ênfase que o corpo sideral ou astral dos alquimistas e cabalistas desabrocha e se desenvolve esplendidamente sob o controle absoluto das 24 leis. Todo órgão se conhece claramente por suas funções e sabemos que temos um corpo astral quando podemos viajar com ele. Veja-se o capítulo 6 deste mesmo tratado. Meu caso particular foi certamente extraordinário. Devo afirmar especificamente que eu nasci com o corpo astral. De forma magnífica, o havia fabricado antes de nascer, em antiguíssimas idades de um passado Mahavantara, muito antes que raiasse a aurora da cadeia lunar. Restaurar os poderes ígneos no citado corpo sideral certamente era, para mim, o mais importante. Assim eu compreendi antes de solicitar ao Logos do sistema solar o ingresso na terceira iniciação do fogo. Não é demais dizer a meus leitores muito amados que o grande ser, depois de me outorgar o pedido, ditou especial providência, auxiliando-me. Disto podereis coligir que me foi dado certo especialista no terceiro grau de poder do fogo. Aquele guru Deva cumpriu sua missão, dirigindo a terceira serpente ígnea pelo canal medular no corpo astral. Litelantes e minha insignificante pessoa que nada vale, percebíamos com o sexto sentido, o especialista astral que, durante a cópula metafísica, nos auxiliava. O despertar do fogo no corpo astral é sempre anunciado com um relâmpago terrível na noite. Originalmente, o terceiro grau de poder do fogo, então precioso veículo, possui formosíssima cor branco imaculada. Mais tarde, apresenta-se brilhando na aura do universo com uma belíssima cor de ouro. Confesso francamente, sem rodeios, que, durante o trabalho esotérico com o terceiro grau de poder do fogo, tive que viver, de forma simbólica, todo o drama cósmico.
Alguém que não é mais que um vil gusano que se arrasta pelo lodo da terra sente-se realmente comovido quando, de repente e sem merecê-lo, se vê convertido no personagem central de tal drama, ainda que isto seja de forma meramente simbólica. Diferentemente das duas serpentes anteriores, o terceiro grau de poder do fogo, depois de tocar o átomo do Pai no campo magnético da raiz do nariz, prossegue sua marcha até o coração. Entre o campo magnético da raiz do nariz e o coração existem vias secretas, nades ou canais maravilhosos. Certo caminho secreto conecta a raiz do nariz com o chakra capital, que desde o centro do cérebro controla os cardeais. Por essa via circula o fogo. Mais tarde prossegue sua marcha até o próprio coração, circulando misteriosamente pelo Anahata Nadi. Viver todo o drama do Cristo no mundo astral é, fora de toda dúvida, algo que nunca poderia ser esquecido. Conforme o terceiro grau de poder do fogo desabrocha e se desenvolve harmoniosamente no corpo astral, os diversos acontecimentos do drama crístico vão sendo abertos. Quando o fogo sagrado chega ao porto maravilhoso do coração tranquilo, vivenciamos, então, aquele simbolismo relacionado intimamente com a morte e a ressurreição do Cristo. Terrível exulta esse instante em que o longino simbólico crava no costado do iniciado a lança sagrada, o emblema extraordinário da força fálica. Parsifal sanou, com tal asta, a espantosa chaga que ardia dolorosa no costado do rei Anfortas. Quando eu fui aprovado secretamente por certa potência sideral, os tenebrosos adeptos da mão esquerda atacaram-me cheio de grande ódio. Entre os mistérios das grandes catedrais não falta jamais o Santo Sepulcro e é evidente que não podia faltar o meu na iniciação. No instante em que escrevo essas linhas, vem à minha memória o momento iniciático de Ginés de Lara. Não havia, efetivamente, naquele instante esotérico do insigne iniciado, donzela alguma de grande linhagem, filha do fundador do monastério, acompanhando-o, nem, tampouco, homem bom, que o próprio mestre guia, que o conduziu até o Sanctum Sanctorum, ou aditia, daquele templo, onde o neófito achou, no centro de um riquíssimo aposento de mármore, um sepulcro suntuoso, hermeticamente fechado e cuja pesada tampa levantou facilmente com suas próprias mãos Ginés, obedecendo ao mestre, e viu, no mesmo, com grande surpresa sua, seu próprio corpo físico. Diferentemente de Ginés de Lara, eu vi no sepulcro o meu próprio corpo astral. Compreendi, então, que devia passar pela ressurreição esotérica. Inquestionavelmente, deve ressuscitar em nós o grande mestre maçom, Irã Abif. O rei morreu, viva o rei! Ressurreição realista, crua, legítima, autêntica, só é possível na segunda montanha. Nestes parágrafos, somente nos estamos referindo enfaticamente à simbólica ressurreição iniciática. Dentro do Santo Sepulcro, tive que permanecer astralmente pelo espaço de 3 dias, antes da mencionada ressurreição simbólica. O descenso à obscura morada de Plutão foi indispensável. Depois de todo o processo simbólico da ressurreição, recapitulações tenebrosas, tive que iniciar nas entranhas mais profundas da Terra, ali onde Dante Florentino encontrara a cidade de Dite. A ascensão progressiva realizou-se lentamente através dos diversos estratos do reino mineral submerso. Recapitulação cênica, vívida, progressiva, ascendente, foi indispensável para o pleno conhecimento do si mesmo, do mim mesmo. Recapitular antigos erros abismais foi ser útil quando se trata de dissolver o ego. Conhecer nossos próprios erros psicológicos é certamente urgente, inadiável. Sou um santo, exclamei ante um grupo de damas elegantes que, tenebrosas, tomaram assento em suntuoso salão abismal. Aquelas mulheres riram de mim, zombaram com vontade, ao mesmo tempo que, com certo gesto muito provocativo, repetiam ironicamente: Santo, Santo, Santo.
Tinham razão essas desditas criaturas. Naquela época ainda não havia dissolvido o ego. Era um bodhisattva caído. Escrito está, com carvões acesos no livro de todos os esplendores, que, na morada de Plutão, a verdade se disfarça de trevas. Demônios esses, Deus inversos, escreveu Helena Blavatsky Blavatsky. A ascensão simbólica iniciática e instrutiva, entretanto, diferente da ascensão lógica da terceira montanha, 19 dias depois de haver iniciado a marcha ascendente abismal, os adeptos da fraternidade oculta eliminaram, de meu baixo ventre, certa capa ou substância atômica, semelhante à pele do organismo humano. Dentro do microcosmos homem, tal capa atômica é como a grande porta que dá acesso aos baixos fundos abismais. Enquanto esse elemento atômico exista nos indivíduos, a essência permanecerá demasiado alta e encerrada no ego. Retirada essa porta atômica na contraparte astral do ventre, os adeptos devem, então, curar tal zona ventral. Quando o terceiro grau de poder do fogo logra sair pela parte superior do crânio, assume a mística figura do Espírito Santo, branca pomba com cabeça de ancião venerável, imaculada criatura divinal sobre a torre do templo pousada, em mística espreita, aguardando, ditosa, o instante supremo da iniciação. Recordando antigos erros de anteriores reencarnações, tive que passar aos 33 dias por um acontecimento insólito, inusitado. 3 dos 4 estados fundamentais da consciência tiveram que ser submetidos à prova do fogo. Definir esses 4 estados da consciência é urgente para o bem de nossos amados leitores. Letra A, Eicásia. Letra B, Piscis. Letra C, Dianóia. Letra D, Nous. O primeiro destes 4 estados é inconsciência profunda, bárbaro em marcha, sonho infra-humano, crueldade, etc, etc, etc. O segundo de tais estados corresponde exatamente com todos os processos raciocinativos, opiniões, sectarismos fanáticos, etc, etc. O terceiro se manifesta como ceticismo conceitual, cientificismo, revisão intelectiva de crenças, indução, dedução de tipo reflexivo, estudos muito sérios sobre fenômenos e leis, etc, etc, etc. O quarto é consciência desperta, estado de turia, clarevidência realmente objetiva, iluminada, perfeita, polividência, etc, etc, etc. Sair vitorioso na difícil prova. Inquestionavelmente, na senda do fio da navalha devemos ser provados muitas vezes. O simbolismo hermético da citada prova esotérica foi muito interessante. 3 donzelas muito serenas no fogo. Vitória foi o resultado. Hoje em dia, já me encontro firmemente estabelecido nos estados dianoéticos e noético. Não é demais asseverar que Eicásia e Piscis foram eliminados da minha natureza através das terríveis ordalhas da iniciação. 37 dias depois de haver iniciado revisões abismais, tive então que estudar de forma direta as 12 constelações zodicais, sob cuja regência evoluímos e evoluímos constantemente. Cada uma das 12 constelações zodicais resplandece com o seu tom peculiar. A luz astral da constelação de Leão é de uma belíssima cor de ouro e nos sentimos inspirados quando a contemplamos. O final de todos os processos relacionados com a ascensão é sempre anunciado por 4 anjos que, voltados para os 4 pontos cardeais do planeta Terra, fazem cada um soar sua trombeta. Dentro do templo foi-me entregue a branca pomba do Espírito Santo, como que me dizendo: trabalha intensamente na 9ª esfera, se é que queres encarnar em ti mesmo o terceiro Logos. Todos esses processos simbólicos da ascensão concluíram aos 40 dias. A cerimônia final se realizou no mundo causal. O que então senti e vi foi certamente extraordinário. O grande iniciador foi então Sanat Kumara, o fundador do grande colégio de iniciados da Venerável Loja Branca.
No altar, com a cana dos 7 nós em sua potente destra, aquele grande ser resplandecia terrivelmente o divino.